Ora bem, vamos lá. Dando continuidade, ainda que na introdução eu falei um pouco sobre Apocalipse. Então, queridos, Apocalipse ele possui a sua visão, né, a sua forma de escrita por João como figura de linguagem, representações daquilo que estava acontecendo naquele exato momento em que João estava a escrever o livro de Apocalipse. Isto é claro, isto é lógico. Quando você lê, né, e você conhece também, aconselho que pesquisem sobre história da igreja, e você verá que muitas passagens do Apocalipse já aconteceram. Então, usando essa emblemática representativa do Apocalipse, comparamos com o livro do profeta Ezequiel também. Então, o livro do profeta Ezequiel menciona acerca de coisas que estavam acontecendo naquele momento, em seu contexto histórico e cultural. É necessário que venhamos compreender isso, para que não venhamos a ter, queridos, profecias e uma visão bíblica como um desenho animado, como desenho da Disney, entendeu? É necessário raciocinar e apreender e estudar sobre. Vamos lá. Só para representar, e aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 19, com base nessa introdução que eu fiz, 1,19 diz assim: escreve as coisas que tens visto. Não está falando do passado, não tem nada a ver. Escreve as coisas que tu tens visto. Quem viu? João na ilha de Patmos. As visões que ele teve, as mensagens que ele recebeu do próprio Cristo e também outras mensagens que foram pelo anjo, né, pelo mensageiro que entregou ali para que João escrevesse o livro de Apocalipse, enquanto estava na ilha de Patmos como prisioneiro por causa da palavra. Aí ele vai e diz, escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Aí eu sei que muita gente pega essa parte, olha, fala do passado, presente e futuro. Na realidade está falando do presente dele e coisas do futuro. E mesmo assim, quando analisamos algumas coisas pontuais do futuro, o qual João está mencionando em Apocalipse, nós vemos coisas que já passaram. Nós estamos no ano de 2023, século 21, ou seja, quando olhamos para o passado, né, olhamos os livros de história, os achados arqueológicos, pesquisas, etc., nós vemos que muitas dessas coisas que João fala no livro de Apocalipse já aconteceram. Como, por exemplo, o dragão vermelho, né, aquela besta que é mencionada, representa quem? Representa o Império Romano. É uma representação do Império de Roma, que foi monstruoso, que foi desastroso, maléfico, né, como uma besta selvagem. É questão de você ler, é questão de estudar. Quer ver outra representatividade do livro de Apocalipse? Apocalipse capítulo 17, que fala sobre o falso profeta, ou seja, o sistema religioso. A própria Roma, depois ali do período de Cristo, depois do período dos pais da igreja, né, dos discípulos, dos apóstolos, aliás, ali por volta do século, entre meados do século 3 século 4 mais especificamente século 4 né, quando a igreja cristã, né, eles se aliaram ao Estado de Roma. Inicia-se ali, Apocalipse 17, o sistema religioso que dominou, que escravizou, né? Infelizmente, dominou e escravizou muitas pessoas, matou. No século XII é criada a Inquisição da Igreja para caça às bruxas, para matar, assassinar as pessoas, as mulheres que eram acusadas de bruxaria, quando a maioria delas não sabia nem o que era feitiçaria nem bruxaria, eram acusadas injustamente, foram torturadas e perseguidas pela igreja. Por volta do ano de 1170 depois de Cristo, século XII da era cristã, aí foi criada a Inquisição da Igreja. Então, quando nós vemos isso, está aí, o sistema religioso de Apocalipse 17 foi a própria igreja cristã
que se aliou ao Império Romano, na época, né, por volta do século IV, a partir de, não só por causa de, mas a partir de Constantino, entre outros imperadores que vieram, e depois com os concílios, quando Roma impôs a religião cristã como religião oficial do império. Recordando aqui um pouco a profecia do profeta Daniel, capítulo 2, o sonho que Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve, e Daniel explicou para ele. A cabeça da estátua de ouro representava quem? A própria Babilônia. O peito e os braços de prata representavam o que, Eduardo? Os impérios Média e Pérsia, que se unificaram. Depois vem os ventres e os quadris de bronze, que representavam o quê? O Império Grego, o Império de Alexandre o Grande, Alexandre Magno. E depois, Eduardo, vinham as pernas, Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental. E a última parte do sonho, né, da estátua, eram os pés, em parte de ferro e em parte de barro. Mas o ferro e o barro não se misturam. Representa para alguns pesquisadores, teólogos, biblistas e alguns historiadores que esses pés, em parte de ferro, em parte de barro, são os governos atuais. O barro, os democráticos. O ferro, os ditatoriais. E eles nunca se unirão. Eles não se unem. E, por fim, vem uma pedra sem auxílio de mãos, que representa Cristo, dá um impacto muito forte nos pés da estátua e destrói todo aquele sistema. E essa pedra se transforma numa grande montanha em todo o planeta, que representa o reino de Cristo, né, para nós que temos a visão e a filosofia cristã. Então é isso, são representações do que aconteceu naquele período e o que estaria para acontecer. Mas muitas destas coisas já aconteceram. E estamos aqui à espera do quê? Da vinda de Cristo, basicamente. Entre outras coisas, né, que o tempo não dá, e eu não vou entrar muito no mérito da questão, porque não são muitos detalhes, e é muito conteúdo, é muita coisa. Mas vamos voltar para cá. Então já entendemos que o livro de Apocalipse tem a sua figura de linguagem, tem as suas representações, que naquela época, queridos, isto era normal. Por favor, pelo amor de Deus. Tem um grande teólogo que eu mencionei há pouco, é o professor Luiz Saião, teólogo, biblista, hebraísta, pastor da Igreja Batista, um ótimo pesquisador, um grande cientista, homem de Deus. E ele conhece muito, é muito aprofundado nessas questões. Recomendo que vocês pesquisem sobre ele. Pastor Luiz Saião. E sobre escatologia bíblica, o homem é fenomenal. Estou aqui indicando porque nós temos que estudar, nós temos que pesquisar sobre isso. Também um grande cientista, ele é pastor, é o Rodrigo Silva, arqueólogo, usa uma metodologia científica dentro da arqueologia bíblica, logicamente, embora que ele não faz parte do meio cristão que eu participo, entre outros, mas ele tem uma visão científica. Então, nestes pontos, nós podemos ler, estudar, aprender uns com os outros. E aquilo que for doutrina bíblica, aliás, doutrina denominacional de igreja, aí é outro departamento, tá bom? Mas vamos voltar para cá. As abominações do templo de Jerusalém. Ezequiel capítulo 23 e o versículo 37 diz assim: porque adulteraram e sangue se acha nas suas mãos. Com os seus ídolos adulteraram. E até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumirem. Esta foi a palavra que Deus deu a Ezequiel, e Ezequiel repassa para o povo: olha, vocês estão em cativeiro babilônico, o povo, a nação israelita está sofrendo, está sendo punida, está sendo castigada pelas mãos de Nabucodonosor.
pelo fato de que no passado, israelitas, nós pecamos. Aí o profeta Ezequiel, aqui no capítulo 23, versículo 37, aí ele fala, olha, que Deus diz assim que vocês adulteraram, sangue se acha nas vossas mãos, ou seja, sangue do povo, de gente inocente, que não merecia morrer, em outras palavras. Com os seus ídolos adulteraram. Aqui está falando de uma prostituição espiritual, ou seja, a idolatria. Ter outros deuses que não é o Deus único e verdadeiro, que não é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É isso que Deus está passando para o profeta Ezequiel, para que Ezequiel, transmita ao povo israelita e que eles entendam e se convertam dos seus pecados. Ok? Aí diz assim, ó, a última parte do versículo 37. E até os seus filhos que de mim geraram, ou seja, que provieram de Deus, que Deus deu a vida, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumirem. Que fogo é esse, Eduardo? Fogo do deus Moloque. Moloque, que no passado, para outras culturas, era uma divindade que era destruidor de crianças. Crianças que supostamente, teoricamente, na visão deles, tinham algum tipo de defeito físico, né, aparente, eram descartadas e jogadas no fogo de Moloque, né, que ele tinha os braços móveis, se movimentava, né, provavelmente de pedra ou algum tipo de madeira, e a sua boca, né, quando estava aberta, era lançado esses bebês, essas crianças, e dentro da estátua, da imagem de Moloque, havia, né, as pessoas que acreditavam nisso colocavam lá a lenha para queimar, para que o fogo de Moloque, né, o fogo de Moloque, né, que eles acreditavam nessa divindade, né, era normal nessa época, né, infelizmente, para essas sociedades antigas e canaanitas, eles lançavam os bebês que fisicamente tivessem algum defeito, que para eles era considerado algo mal, algo negativo, né? E agora Deus, através do profeta Ezequiel, está chamando a atenção do povo de Israel. Olha, vocês fizeram isso, vocês cometeram essas atrocidades, essas profanações, essas abominações, que é o tema da lição, as abominações do templo. E aqui ainda, entrando no tópico de número 1 da lição, fala sobre a visão. Vamos entrar aqui mais um pouco na questão de Ezequiel. E ele diz assim, ó, as visões dos capítulos 1 até o capítulo 11 são partes de uma única unidade literária, ou seja, é como se fosse uma sequência literária de um mesmo assunto ou de um mesmo tema. O profeta recebeu essa visão 14 meses, ou seja, 1 ano e 2 meses antes, recebeu essa visão, aliás, 14 meses depois da primeira. A visão da carruagem da glória de Deus, quando ele escreve no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, Ezequiel capítulo 1, versículo 2, né? E lá no capítulo 1, versículo 1, quando o profeta Ezequiel diz, olha, eu estava entre os cativos, né, que estavam próximos ao rio Quebar, aí eu tive visões de Deus, ou seja, as mensagens que o Senhor Deus passou para Ezequiel e que Ezequiel iria transmitir ao povo. Essas mensagens que eram mensagens de advertência, repreensão e julgamento.